Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é dia 20 de novembro de 2022 e esse vídeo de agora é um vídeo sobre oração, tá? Eu vou chamar ele de workshop da oração. A gente vai fazer um trabalho aí, talvez uma série de 2 ou 3 vídeos, para a gente falar a respeito de como a oração é vista a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo em Um Curso em Milagres. Eu vou usar um texto aqui que não tem, infelizmente, não tem tradução em português, mas que é um texto chamado Orando pelos Outros, né? Ou Orar pelos Outros, né? A partir dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. E esse texto, né, que eu imprimi, vou mostrar aqui para vocês, ele é da Fundação Círculo da Expiação, tá bom? Que é uma fundação muito importante, eu não sei se é certo chamar eles de fundação, enfim, é uma instituição muito importante, muito importante nos Estados Unidos, para a divulgação dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, tá? E são eles que detêm os direitos autorais da edição completa e anotada original pela Helen Schucman, que é a edição que eu uso para fazer os estudos aqui com vocês, tá? A nossa edição, a tradução em português, ela é da edição original da Fundação para a Paz Interior, tá bom? E essa edição que eu uso e que normalmente eu leio os comentários para vocês quando eu faço os vídeos das lições, é a edição do Círculo da Expiação. E esse texto é um texto do Círculo da Expiação, tá? Então eles dizem assim, que se você estiver interessado, né, em aprender mais em como orar seguindo os princípios de Um Curso em Milagres, então esse livretinho aqui que eu imprimi, ele vai ser muito útil, né? E as referências, elas vêm basicamente de duas fontes. As orientações que foram dadas para Helen Schucman, tá? E que muitas vezes estão nas notas dela, na edição original, que infelizmente também não tem tradução para o português, tá? Que é a edição anotada. E que pode ser também a edição do Urtext, que eu acho que eu já mostrei para vocês ele. Eu nunca sei onde ele tá? E, acima de tudo, daquele livreto O Canto da Oração, tá? O Canto da Oração está dentro da edição completa de Um Curso em Milagres, publicada pela Fundação para a Paz Interior, né? E que vocês têm o arquivo em PDF lá no canal no Telegram. Eu já mostrei para vocês que as minhas edições de Um Curso em Milagres em português, eu tenho mais de uma, elas são todas antigas. Por quê? Porque eu comecei a estudar lá em 98, e em 98 foi o ano que eu comprei o meu primeiro livro de Um Curso em Milagres, que não é esse aqui, tá? Que é o meu livro que está todo rabiscado, todo anotado, que é o livro que eu levava para as aulas, enfim, que não sai da cabeceira da minha cama, tá? E aqui a gente só tem o livro-texto, o livro de exercícios e o manual dos professores. As edições mais recentes têm, além desses 3 textos, tem o Canto da Oração e o Psicoterapia, Processo e Prática, tá bom? Que ele vai citar em algum nível aqui também, tá? Mas as fontes são o Canto da Oração e a orientação dada diretamente a Helen Schucman, ok? E aí, ele também cita tem um artigo, né, que foi escrito por um ministro deles lá, o Robert Perry, que também cobre esses assuntos que o livreto cobre, tá? Então, ele começa, tá? Elencando aqui, listando os 18 princípios para orarmos pelos outros, com base nos ensinamentos de Um Curso em Milagres, tá bom? Então, vocês, se quiserem, anotem aí nos cadernos de vocês, nas agendas,
né? Isso vai ficar disponível. Depois eu vou ver como é que eu consigo passar, se eu consigo passar isso para o português para mandar para vocês, né? De uma forma informal, porque teria que pedir licença, né, pelos direitos autorais. Vou ver como eu faço isso, tá? Então, o primeiro grupo de princípios fala do poder da oração. O poder da oração. Já falei para vocês aqui que eu sou a louca das orações, que eu rezo o tempo todo, que eu amo o livro de orações, né? Eu adoro rezar, adoro. Vocês não têm noção do quanto eu gosto de rezar. Gosto mais de rezar do que de meditar, né? E aí os 4 primeiros princípios, né, da oração pelos outros, estamos falando de como orar pelos outros, estão no item o poder da oração. Então, princípio 1. Nunca duvide de que a sua oração é ouvida e respondida. Confie que a sua oração não pode falhar em alcançar o recebedor, o receptor, a pessoa para quem você está orando. Segundo princípio, pense em si mesmo como um canal poderoso de recebimento e de envio, desenhado, projetado para receber o amor de Deus e para enviar o amor de Deus através da oração. Então, você é um canal aberto, poderoso, que recebe o amor de Deus e que envia o amor de Deus para o outro através da sua oração. Reconheça a grande faixa, né, a vasta faixa de radiação da sua própria iluminação interna. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando nós oramos, né, nós geramos uma onda de oração. Então, a gente precisa reconhecer que essa onda ela é proporcional ao nosso trabalho de iluminação interna, né? E que nós já estamos aí com um vasto campo eletromagnético, né? Porque estamos estudando com afinco. É isso que ele quer dizer. Se você está me assistindo, é porque você também está nessa condição. Através do ato de orar com os outros, você estabeleceu um altar no qual você alcança Deus em si mesmo, Deus nele mesmo e também o seu filho. Então, Deus em si mesmo é Deus Pai e o seu filho é a sua consciência crística e a consciência crística da outra pessoa que vai receber a sua oração, tá bom? Apesar de aqueles que recebem, né, dos receptores da sua oração, não precisarem de você fisicamente com eles, eles podem precisar que você responda imediatamente à urgência da necessidade deles. Quer dizer, alguém pode ligar para você um dia e falar: reza por mim porque eu estou numa situação muito difícil aqui, por favor, ore por mim, tá? Você pode estar longe, você pode estar em outro país, você pode estar em outro estado, não importa. Nossas mentes são uma única mente. Então, a sua oração vai alcançar a mente do seu interlocutor instantaneamente. O tempo e o espaço não existem, tá? Segundo grupo de princípios, como orar por conta de preocupações específicas, né? Então, o outro lá que te pediu oração ou para quem você quer orar, ele tá doente. Então, como é isso? Princípio de número 5. Ore pela cura da mente do recebedor, do receptor, na compreensão de que a doença está na mente, profundamente, no profundo da mente inconsciente, e que ela é a causa
e que qualquer problema na superfície é meramente um efeito. Então, se a pessoa está doente, você não vai orar pela cura da doença da pessoa. Você vai orar pela cura da mente da pessoa, tá bom? Compreendendo que é a mente inconsciente da pessoa que abriga uma distorção, um pensamento egóico, um pensamento equivocado, que está surgindo como efeito, como uma doença, tá? Você não reza para a cura da doença, porque você sabe que a doença é um mero efeito. Você reza pela cura, pela correção da causa, tá bom? Não ore por coisas específicas. Não ore pela resolução no nível da forma. Princípio 6. Mesmo se você retirar um efeito, a causa permanecerá e simplesmente assumirá uma nova forma. A sua oração é um apelo para que o receptor mude a sua mente e aceite a sua cura. Na oração, você pode considerar essa necessidade na pessoa, né, de forma mais diferente do que você pode na fala. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: se você chega para uma pessoa que você ama, que tá com um problema, e você dá um conselho para ela, esse conselho pode ser bem recebido, ou pode ser mal recebido, ou pode nem ser recebido. Pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. E o que ele está dizendo é que aqui na oração, você está falando diretamente com o inconsciente da pessoa. Então, a sua chance de sucesso é total. Princípio 8. Esse que eu acabei de ler é o 7, tá, gente? Princípio 8. Ore pela união com a canção do amor de Deus, deixando o seu pedido, né, a sua oração nas mãos de Deus, para que Ele resolva o problema específico como Ele sabe que é melhor. Então, Deus está no comando. Você vai dizer: eu peço pela cura da mente do fulaninho, ou da minha mente, né? E aí, como aquilo vai se desdobrar no tempo e espaço, como aquilo vai se resolver, não é problema seu, não cabe a você. Essa solução é meramente um eco da resposta real, que é a canção do seu amor, quer dizer, que é a canção do amor de Deus. Através da oração, você pode ficar ao lado do receptor e elevar o seu nível de oração, quer dizer, o nível do receptor, né? Você ajuda a pessoa oferecendo o seu amor e o seu apoio e então pedindo que a verdadeira natureza dessa pessoa, a verdadeira e santa natureza dessa pessoa seja reconhecida, né? Não é isso não, peraí. Você ajuda a pessoa oferecendo o seu amor e apoio de que o pedido dele seja santificado e que a sua verdadeira necessidade seja reconhecida, tá? É isso. Terceiro grupo de princípios. Como ver aquela pessoa para a qual você está orando. Ore pela extensão do perdão para o receptor, o que também significa elevar, retirar as suas projeções de culpa sobre aquela pessoa, tá? Se você está vendo aquela pessoa numa situação ruim, né? Se você está vendo aquela pessoa doente, é porque a sua mente também precisa de correção. Você está percebendo de forma errônea, porque no reino dos céus, né, na imagem verdadeira da pessoa, na essência da pessoa, aquela pessoa é o Filho de Deus, inteiro, completo, maravilhoso, perfeito, né, já falei, eu acho, isento de pecado, tá?
E isso vai limpar completamente a culpa na pessoa, que é a fonte da doença, que é a fonte do problema. Qual é a fonte da doença? Qual é a fonte do problema? É a culpa nas nossas mentes que deriva da nossa crença no pecado, da nossa crença de que somos e fomos separados de Deus, tá? Ore para ver o receptor, né, da oração como ele realmente é. Olhe além do seu corpo e do seu ego e reconheça-o como o Filho Santo de Deus, que é merecedor de todas as coisas. Esse é o 11. Eu li o primeiro 10, esse é o 11. O 12. Ore para unir a sua mente com a mente do receptor e para reconhecer ambas as mentes como uma só, né? Então, tudo isso você vai fazer quando você estiver orando por alguém. E se você quiser, você pode fazer uma experiência, conversar com alguém que esteja com um problema e pedir licença para a pessoa. Posso orar por você com base nos princípios de Um Curso em Milagres? E você ora, tá? E depois você vê o que acontece. Para verdadeiramente se unir ao receptor, inclui, né, implica vê-lo como o seu completo igual. Você não é melhor do que o outro não é melhor do que você. Você e o outro são um. Eu e vocês somos um. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhores do que eu. Somos irmãos. Esteja vigilante com relação a qualquer ideia de que você é superior. Ah, não, eu sou superior porque eu estou rezando por ele. Ele precisa de mim, ele precisa da minha oração. Não, não é assim que a coisa funciona, né? Eu estou orando também pela correção da minha mente. Porque a correção da minha mente implicará no desaparecimento lá do problema do outro, em alguma medida, ou em total medida, tá? Sua oração deve ser impessoal, no sentido de que, mesmo se você orar por uma pessoa em particular, você compreende que a necessidade dela e que a luz nela são universais e que, ao orar por ela, você está orando por todos. Sim, porque na filiação nós somos todos um. Então, quando eu oro por você, eu estou orando por toda a filiação. Isso é fácil de entender, né? Esse foi o 14, perdão. Aí os próximos, o 15, o 16 e o 17. Desejo, palavras e oração guiada. Então, o 15. A oração é o desejo. As palavras estão na oração apenas para facilitar e focar esse desejo. A seriedade e a intensidade da sua oração importam muito mais do que as suas palavras. Quer dizer, você está orando conectado, você está orando com o seu coração, você está orando imbuído do propósito de se conectar com Deus e receber o amor de Deus e transmitir o amor de Deus para aquela pessoa para quem você vai orar, tá? Permita que as palavras da sua oração sejam guiadas. Vocês devem observar que quando eu começo a orar no final dos vídeos, agora esses últimos vídeos das 2 últimas semanas, né? Vocês podem observar que eu espero. Eu vou orando devagar. E aí eu vou esperando as palavras chegarem. Eu estou sendo guiada, eu não estou orando sozinha de forma nenhuma. Até porque eu já pedi pela presença do Divino Espírito Santo. Eu já pedi pela presença do Mestre Jesus Cristo. Então, eles estão aqui comigo orando, tá? Você pode desejar pedir ao Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo como ele... Você pode, então, perguntar ao Espírito Santo como você deve orar para aquela pessoa. Então, você pode pedir ao Divino Espírito Santo falar
ore por essa pessoa através de mim. É assim que eu faço, é assim que eu peço. Eu falo, por favor, ore através de mim, meu Divino Espírito Santo. Fale através de mim. Comente os textos através de mim. Traduza os textos, por favor, através de mim. Grave o vídeo através de mim. É sempre assim que eu faço, antes de começar. Normalmente eu faço isso diariamente, tá? Tem dias que eu esqueço, mas ele já sabe que eu já entreguei todos os vídeos para ele. Então ele já sabe que quando eu tô aqui, ele precisa estar comigo porque eu já pedi. Que você esteja comigo aqui agora, por favor, tá? Se una a Jesus na sua oração. Ele, Jesus, está orando por essa pessoa e ele pede a você que você se una a ele nisso. E por que a gente pode fazer isso, gente? Porque ele falou que a gente podia. Ele falou que quando a gente estivesse orando, a gente podia pedir a ele que estivesse presente. Ele falou que quando um ou mais de nós estivéssemos reunidos em nome dele, ele estaria conosco, né? Uma das coisas mais lindas, uma das coisas que mais me encantava quando eu era criança, quando eu ia à igreja, quando eu comecei a fazer catecismo, é que um dia eu, como boa virginiana, perguntava tudo para os meus pais, né? Um dia eu estava lá na missa com a minha mãe e com a minha irmã, meu pai não ia. Meu pai nessa época dizia que era ateu, né? Infelizmente. E a gente estava lá na missa, antes de ir para o catecismo. E aí um dia eu vi aquela luzinha vermelha, né? Acesa, e falei assim, mamãe, o que é isso aí, mamãe? Que luz é essa? E aí a minha mãe falou assim, sempre que essa luz estiver acesa, significa que Deus está presente. Aquilo ali para mim foi o máximo. Falava, Deus está presente aqui conosco. E aí eu ia para a missa e sempre a primeira coisa que eu olhava na igreja era se a luz estava acesa, né? Porque naquela época eu entendia que se a luz estivesse acesa, Deus estaria presente. Se a luz estivesse apagada, Deus não estaria presente, né? Hoje eu entendo, e vocês também entendem, que a luz está acesa o tempo todo, porque Deus está presente conosco o tempo todo, né? Aí o último princípio que em seu benefício, né? Quando você ora para os outros, você também está orando indiretamente em benefício próprio. Por quê? Porque ao orar pela cura das mentes dos outros, você vai corrigir os erros na sua própria mente, tá bom? Então, ele dá aqui alguns exemplos de orações pelos outros, tá? Vamos ler em português? Vamos ler em português. Então, essa primeira é a oração pelo milagre. E eu vou dar a localização para vocês. Vocês depois, se não tiverem com o livro-texto aí, voltem e abram o livro-texto e marquem, tá? E aí depois vocês podem copiar e fazer uma listinha enquanto eu não faço isso por vocês, porque o tempo tá... Então, é 5, 10, 13. Peraí, gente. Capítulo 3, item 5. 10. Ou é... Texto 3, 5. 10. Aqui ele seguramente botou o endereço errado. Tá? Então eu não achei essa oração, mas ele diz assim: Jesus, por favor, me ajude a ver o meu irmão como ele realmente é. E então nos libere a ambos, a mim e a ele, tá? E aqui eu não sei muito bem. Muito bem. Aí a oração do curador,
tá? Esse eu não vou nem ler o coisa porque tá errado, tá? É o capítulo 3, item 5, parágrafo 10. É isso mesmo. Mas tem uma frase aqui muito bonita que eu vou ler para vocês, tá? Que ele diz assim: a comunhão e não a oração é o estado natural daqueles que conhecem. Deus e o seu milagre são inseparáveis, como são belos de fato os pensamentos de Deus que vivem à sua luz. O teu valor está além da percepção, porque está além da dúvida. Não percebas a ti mesmo sob luzes diferentes. Conhece a ti mesmo na luz una, onde o milagre que tu és está perfeitamente claro. Muito bem. Aí o outro é 5, 1, 4, 6. Peraí. 5, 1, 4, 6. Que eu conheça o meu irmão, que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo, tá? Então tá no capítulo 5, item 1, tá lá no final. Que eu conheça esse irmão como conheço a mim mesmo. A oração pelo milagre, tá? Então deixa eu ler aqui a oração pelo milagre, vamos ver se a gente consegue, se ele botou direitinho. Aí vocês anotem o texto 1. Ih, gente, tá com erro aqui. Texto 1. Não, tá não. Tá não, já achei. Tá? Também. Ah, já sei o que é. Já sei o que é, gente. Não dá para eu passar as localizações para vocês. Ele está usando a edição anotada da Helen, que é diferente do meu texto, tá? Então não vou poder passar para vocês porque tá no tablet, está em localizações diferentes. Eu não vou achar nunca, tá? Então, a oração pelo milagre diz assim: Senhor, eu deixo o meu desejo de ajudar ao outro nas suas mãos, de ajudá-lo nas suas mãos. Se você me disser o que eu devo fazer, então eu farei isso, tá? Uma outra variação da oração pelo milagre. Aí essa não está no livro, tá? Quaisquer milagres que eu possa fazer por ele, por ela, ou por qualquer pessoa da família dele ou dela, então eu farei. Oração para aqueles cujas ilusões sobre si mesmos estão sendo reforçados, tá? Essa oração que eu acabei de ler, ela tá baseada numa oração que a Helen fez para um amigo dela que estava morrendo, tá? E que ela foi, obviamente, inspirada a fazer. Essa oração que eu vou ler agora, que é oração para aqueles cujas ilusões acerca de si mesmos estão sendo reforçadas, né? Então, essa oração foi uma oração que a Helen e o Bill receberam, tá? O Bill Thetford, para que eles rezassem enquanto eles estavam aplicando testes psicológicos. E eu já no final do vídeo, ou talvez no próximo vídeo, não sei se vai dar para gravar tudo hoje, eu vou explicar para vocês o que é isso, porque tá aqui no livreto, tá? Eu oro para que ele, né, para que o outro reconheça que os problemas dele são apenas ilusões e que não tem significado real de forma nenhuma. Eu oro para que ele tome consciência a respeito da verdade sobre ele mesmo. Oração pelos outros. E aí, essa oração é baseada no canto da oração,
tá? No texto do canto da oração que vocês têm lá no canal do Telegram. E que vocês, que eventualmente são alunos mais jovens aí do que eu, né? Já tem na edição completa de vocês em papel, física, que já inclui o suplemento, o canto à oração, tá bom? Então, essa oração diz: eu oro, é aquela que a gente está fazendo, tá? É aquela que a gente tem feito aí a semana inteira. Eu oro pelo seu bem-estar, de forma que eu possa retirar as minhas projeções de culpa de você e, portanto, reconhecer que não é você quem está me ferindo, tá? A oração que foi dita silenciosamente por uma pessoa que estava sofrendo de uma culpa antiga, né? E essa oração Helen recebeu, ela foi guiada pelo Espírito Santo a rezar dessa forma pelo marido dela, que estava dormindo e que estava sofrendo por culpas de vidas passadas. E aí ele conta essa história e vocês vão saber, se não nesse vídeo, no próximo vídeo, que eu não sei se vai dar para gravar tudo hoje, tá? Olha que lindo, olha que lindo. Então, se você tiver uma pessoa que esteja sofrendo de remorsos dessa vida ou de outras vidas, então você pode rezar essa oração para essa pessoa, ou para você mesmo também, tá? Você deve se esquecer dos seus erros passados e de todo o resto, porque esses erros não importam. Você demonstrou uma grande quantidade de amor e deve então reclamar, pedir pelo seu perdão. Você não precisa ferir a si mesmo e você deve parar com esses sintomas de desequilíbrio e estabelecer a sua liberdade. Olha que oração forte, hein? Olha que oração forte. Oração silenciosamente dita para uma pessoa que está doente. Então, se você tiver uma pessoa que está doente, você pode fazer essa oração silenciosamente por ela. Nome da pessoa. Me ouça agora e permita que o Cristo ajude você. Peça pelo seu direito ao perdão agora. Nossas mentes inconscientes podem alcançar o Cristo e ele vai se unir a nós em oração. Nós podemos fazer isso, o nome da pessoa. Nos ajude a nós todos, diz o nome da pessoa. Por favor, coopere. O seu espírito e o meu podem se unir. E então, nós podemos nos unir em nome do Cristo, em nome de Cristo. Por favor, diga o nome. Não se identifique com o seu corpo. Ajude Cristo a alcançar o seu espírito. Deixe tudo isso com ele, com o Cristo, e descanse. Então, essa oração foi uma oração que a Helen foi inspirada a fazer para um amigo dela que estava morrendo, tá? Colocando as preocupações específicas do outro nas mãos de Deus, né? Você está orando pelo outro. Pode fazer isso por você também, tá? Se você quiser. Comece olhando além das preocupações específicas a respeito para as quais você está orando e entregando-as nas mãos de Deus, deixando-as nas mãos de Deus. Diga à pessoa: você não tem nenhum Deus acima do Deus verdadeiro, né? Nenhum amor além do amor de Deus. Diga à pessoa: você confia que Deus vai tomar conta dessa necessidade como Deus achar melhor. Não. Você está dizendo isso para Deus, né? Eu confio, perdão, tá? É aqui que tá, o inglês dele não é fácil para mim, tá?
Diga a Deus: eu confio que você vai tomar conta dessa necessidade, né, da pessoa para quem eu estou orando, como você achar melhor. Eu peço, acima de tudo, que a sua vontade, a vontade de Deus, seja feita. E então, aquiete a sua mente e entre num momento quieto de escutar e de escuta e amorosidade. Se desapegue de todas as suas preocupações e ofereça a si mesmo as mãos de Deus. Se abandone como sendo como estando unido ao amor, com o amor. Procure primeiramente o reino de Deus e saiba que tudo o mais já foi dado a você. Confie que as suas preocupações específicas foram resolvidas. E essa oração está baseada também num dos textos do canto à oração. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver quanto a gente está aqui. Muitos estudantes assumem que orar pelos outros vai de encontro, quer dizer, vai contra, vai de encontro e não ao encontro, vai de encontro à metafísica de um curso em milagres. Ainda que talvez isso seja surpreendente, não há nenhuma ambiguidade verdadeira nesse assunto. Em adição a algumas poucas referências claras a respeito da oração pelos outros no curso em si mesmo, há um grande número de situações, né, momentos, né, da vida de Helen, né, nos quais Jesus disse a Helen Schucman para que ela orasse por alguém. E nesse texto nós vamos dar uma olhada em tudo aquilo que nós podemos aprender, né, desse assunto em um curso em milagres. Assim como falar um pouco, né, da orientação pessoal e das experiências que a Helen teve. Quando combinados, né, o resultado é um retrato fascinante do que significa orar e sobre como orar, né? Então, esse retrato, ele é inesperado e ele parece um pouco distinto do curso. Vamos comentar sobre isso, né? Então, ele vai fazer aqui alguns comentários e ele vai contar alguns exemplos da vida de Helen, que são maravilhosos, tá? Então, o primeiro aqui que me deixou muito, muito, muito surpresa e que eu achei maravilhoso, que eu acho a cara da Helen. Porque, assim, eu tenho uma conexão muito forte com a Helen, cara. Eu tenho a sensação de que eu já conhecia ela em alguma outra vida. De que eu conheço ela como pessoa, sabe? A energia dela é muito interessante. E aí, ele vai contar sobre a história da antiga sacerdotisa. Em alguns meses antes de o curso começar a ser ditado, em 1965, Helen Schucman teve uma série de experiências visionárias. Uma delas foi ela vendo a si mesma numa vida passada, numa aparente vida passada, como uma antiga sacerdotisa que dedicou a sua inteira existência à oração pelos outros. Ela vivia no santuário interno de um pequeno templo branco, de onde ela nunca saiu. Lá, diante de um simples altar de madeira, ela orava para o que aparentemente era uma corrente contínua de pessoas que vinham ao templo para receber a ajuda dela. Ela era tão santa que Helen não tinha nem certeza se essa sacerdotisa era inteiramente sólida, né? Se ela tinha um corpo físico.
Na biografia de Helen, ela diz: a sacerdotisa nunca perguntou o nome de ninguém e nunca perguntou os detalhes dos pedidos das orações. Ela orava para qualquer pessoa da mesma forma, se sentando muito calmamente diante da chama sobre o altar. Na primeira parte das notas, das anotações dela para um curso em milagres, então ela falou disso em mais detalhes, que é a edição anotada. Então depois eu vou procurar, porque eu acho que eu ainda não li isso, tá? Então eu não sei se eles publicaram, porque como eu não li tudo, né, eu só li em português, eu não sei. Vou procurar e depois eu conto para vocês, eu prometo. Eu acho que a sacerdotisa respondia automaticamente ao orar diretamente para Deus, ficando com as mãos elevadas para trazer as bênçãos para o seu irmão, que estava ajoelhado do lado de fora. A sua resposta era completamente automática e impessoal. Ela nunca, por um momento, ela pensou em verificar se houve, né, um resultado, porque ela não tinha a menor dúvida, né? Então, é exatamente o que o curso fala, né? Deus é impessoal, né? E eu, quando comecei a estudar um curso em milagres, eu não entendia isso. Já contei para vocês aqui que eu cheguei a achar que fosse um erro de grafia, né? Quando ele dizia que o amor de Deus era impessoal, eu falava, mas não pode. Eu cheguei a riscar, né? Onde estava impessoal, eu risquei o IM, né? Eu não entendia, né? Eu levei mais de 10 anos para entender isso, estudando um curso em milagres, né? Eu acho que nessa vida passada, se realmente, verdadeiramente isso aconteceu, essa vida passada, ela permaneceu como uma parte muito forte, né, de Helen. Eu também tenho essa sensação, total. Nós vemos nas anotações dela momentos nos quais, né, situações nas quais ela orou pelos outros com grande intensidade. Então, você imagina você ser o objeto de uma oração de Helen Schucman, né? Que bênção. Nós também vemos esse seu ser sendo descrito em uma das suas visões, como um canal, né, muito poderoso para receber e para enviar, né, essas ondas do amor de Deus. E isso é algo que Jesus reitera 2 vezes. Né? Aí ele cita aqui as localizações do texto onde Jesus reitera, eu não posso passar para vocês porque é outra edição, tá? O seu trabalho, né, o trabalho de Helen como uma escriba, como a escriba de um curso em milagres, foi apenas o lado da equação que recebia, ouvindo a voz de Jesus. Mas o lado que enviava, né, ele ainda assim ele permaneceu sendo uma parte importante, uma parte profunda dela, né? Então a gente não conhece. A gente conhece a história da Helen que recebeu as palavras de Jesus, mas a gente não conhece a história da Helen que enviava essas palavras de Jesus sob a forma de orações para os outros, né? Na minha crença, portanto, nós podemos confiar nos instintos de Helen quando se trata da oração e vamos aprender sobre eles a seguir. Então, rezando pelas mentes dos outros. Esse é um tema central, único, que emerge da maior parte de situações da oração pelos outros em um curso em milagres, com relação, né, à orientação que a Helen recebia, a orientação pessoal que a Helen recebia e as próprias experiências dela também pessoais. Esse tema sobre orar pelas mentes dos outros e não pela sua saúde física e nem pelas suas circunstâncias externas,
né? E aí ele vai trazer alguns exemplos que são absolutamente maravilhosos, maravilhosos, tá? Então, o primeiro exemplo é mandando uma mensagem mental séria para parar uma tentativa de suicídio. Então, no verão de 1965, antes que o ditado de Um Curso em Milagres tivesse começado, Helen teve uma experiência dramática na qual ela disse a Bill: rápido, Bill, Joe, o seu amigo de Chicago, está pensando em se suicidar. Nós temos que mandar a ele uma mensagem agora. Então, ambos, ela e o Bill, né? Imagina o Bill ouvindo essa história. O Bill não estava entendendo nada, né? O curso ainda não tinha começado a ser editado, né? Então, eles se sentaram e Ellen mandou a Joe uma mensagem mental muito séria, que foi assim: a resposta é a vida e não a morte. Então, se você conhecer alguém que esteja pensando em se suicidar, você fala isso para a pessoa, tá? A resposta é a vida e não a morte. E se você não for bem recebido, fala com o inconsciente da pessoa em oração, tá? Para sua surpresa, Bill descobriu que naquela tarde que Joe estava muito deprimido naquele dia, anteriormente naquele dia, e que ele de fato tinha pego uma arma, né, para dar um tiro na cabeça. Mas alguma coisa parou ele, né? Olha que coisa impressionante, tá? E isso aí está descrito num livro que é do Dr. Kenneth Wapnick, que eu ainda não li, tá? Mas a gente vai comprar e ler em breve. Oração para que Chip perdoasse o seu pai. O Chip era um amigo também do Bill, tá? Então, no dia anterior ao curso começar a ser ditado, então Helen escreveu sobre uma sessão de aconselhamento que ela tinha tido com o amigo de Bill, Chip, tá? O nome do indivíduo era Chip, que é um nome meio bizarro, mas é um nome lá que eles têm lá nos Estados Unidos. Então o Chip, ele estava contando e recontando, né, uma série de episódios sobre o pai dele, nos quais ele estava enfatizando que o pai dele era um desgraçado, era um FDP, tá? Então a Helen escreveu: eu fiz uma oração por ele, tá? E essa oração, ela foi parte de uma tentativa de ajudar Chip a se desapegar do que era um ódio, obviamente, muito intenso e real, né, na mente dele. Na sua oração, em outras palavras, a oração de Helen, né, em outras palavras, estava sendo empregada como uma ferramenta de psicoterapia para empurrar, ajudar a mover o Chip em direção ao perdão, né? Então ela orou por ele, ela orou para que ele pudesse então ver a essência do pai, né? E parar de se conectar com aquela manifestação de FDP com a qual ele estava absolutamente fixado, né? Estava fixado naquela imagem, né? Aí uma outra oração que ela fez pelo Dave, né? Que estava morrendo de câncer no cérebro. No mesmo dia, Helen fez uma oração longa e apaixonada pelo seu amigo, pelo seu colega Dave Diamond, que estava morrendo de câncer cerebral. O objetivo da oração era para que o câncer de Dave fosse curado. Mas o objetivo imediato era que Dave mudasse a sua mente, pedisse, né, clamasse pelo seu direito
de ser perdoado, né, de ter o perdão, e aceitasse a dádiva da cura que Cristo tinha para ele. Então ela fez a seguinte oração: Dave, por favor, ajude o Cristo a alcançar o seu espírito e não dependa do seu cérebro. Nesse ponto, ela estava abertamente rogando, suplicando a David, né? Nos ajude a nós nos salvarmos a todos, Dave, por favor, coopere. Interessantemente, em vez de orar pela cura dele, ela estava orando para que ele aceitasse a sua cura, né? E aí, gente, é importante dizer que não importa se o Dave morreu ou não de câncer do cérebro, tá? Porque o Dave recebeu a oração. Então, mesmo que ele tenha ido para o plano espiritual, tá? Ele foi com aquela oração, com aquela cura. Então, ele eventualmente pôde clamar pelo perdão ao qual ele tinha direito, tá? E ele pôde, então, se abrir para receber a cura de Cristo que estava disponível para ele, tá bom? Orando pelo desequilíbrio de Lois. Num exemplo fascinante de oração, a Helen registra nas suas notas que Jesus disse a ela para ir e orar pelo seu marido, que estava se sentindo. Eu não entendi muito bem aqui, é uma expressão, tá? Eu não sei se ele estava se sentindo mal, se ele estava em confusão, eu não sei o que estava vendo com ele. Tá? Jesus disse para ela orar pelo marido enquanto o marido dormia, tá? Então você pode orar pelo seu marido, você pode orar pela sua esposa. Se você achar que o seu companheiro ou companheira estão aí em ilusão, não fale nada. Estão adormecidos, não fale nada. Reze por eles enquanto eles estiverem dormindo, tá bom? Então, ela diz, né? Ela anota lá, escreveu lá no diário dela, que ela orou intensamente pelo marido e que ela esteve fortemente consciente de que Jesus se uniu a ela nessa oração. Nós fizemos a oração. Nós dissemos para Lois, né, que ele deveria esquecer sobre as suas transgressões numa vida passada, e que ele deveria pedir pelo perdão, clamar pelo perdão e parar de se punir a si mesmo, né? E a sugestão foi no sentido de que esse desequilíbrio que o Low estava experimentando era um resultado, né? Era uma consequência da autopunição dele por conta dos malfeitos dele em uma vida passada, tá? Depois ela fala um pouco mais disso. E isso implicava e isso implicou que a oração funcionou. Ele acordou, disse que estava se sentindo melhor, mas que estava com fome, né? Então estava melhor mesmo, estava com fome, né? Aí outra oração. Oração por Dave enquanto ele estava morrendo, tá? Então o Dave morreu. Enquanto o Dave, aquele do câncer do cérebro, tá? Enquanto o Dave estava morrendo, Helen visitou-o no hospital. Ela falou para ele alto: Nós todos amamos você, e então não tenha medo. Mas então, silenciosamente, ela rezou que Dave seja capaz de amar a todos os outros em retribuição. Em retribuição. Vejam isso, isso é muito importante. Jesus instruiu Helen a rezar a dizer, né, em oração essa última coisa. Uma vez que Jesus disse a ela que o único perigo real de Dave era a própria falta de amor dele, né? Quer dizer, o Dave, coitado, ele tinha um coração fechado, ele não sabia retribuir o amor das pessoas, né? E então, Helen estava tentando alcançar o Dave num nível consciente, né? Com uma mensagem de conforto. Todos nós amamos você. Mas, ao mesmo tempo, ela estava tentando alcançar a mente inconsciente de Dave para ajudá-lo
a fazer uma escolha realmente importante: retribuir o amor de todos aqueles que o amavam, ok? Rezando por Bill, quando ele estava num estado mental negativo. Então, ela rezando para o grande amigo dela e coautor, né, de Um Curso em Milagres, aí junto com ela, o Bill Thetford. Num grande texto que aparece lá num determinado ponto do Curso em Milagres, né, no capítulo 14, a corrente da criação equivocada, Jesus menciona muitas formas nas quais Bill tinha se tornado perdido, né? Assim como cheio de medo e descortês. Bill não estava claramente num bom estado mental. E então Jesus diz a Helen: eu sugiro a você que nós, Jesus, né, e ela, oremos por ele. E eu oro pela sua completa cooperação nisso. Jesus, então, destaca, né, os benefícios. Essa oração vai corrigir os seus erros e ajudar a Bill a reagir melhor ao trabalho no... Aí tem um projeto lá que o nome era o projeto A Estante. Não entendi muito bem, tá? Estante de livros. A oração, em outras palavras, era para curar o estado mental de Bill. E com o resultado de que ele fosse capaz de abordar um projeto que estava vindo, o projeto da estante, de forma mais construtiva, né? E esse gesto de amor, então, por sua vez, iria corrigir a própria falta de amor em Helen, né? Na mente de Helen, né? A outra oração, orando por um paciente que está passando por um teste psicológico, né? Teste de diagnóstico, né? De doença mental, de distúrbio mental, né? Olha que barato, olha isso aqui é muito legal, tá? Perto do final do texto, Jesus deu algumas orientações pessoais a Helen e Bill sobre como lidar com testes psicológicos projetados para medir a doença mental nos pacientes, né, nos pacientes deles. Um perigo de tais testes é que eles vão dizer ao paciente que ele está fundamentalmente doente, que ele é falho em algum nível. Então, esses testes, em outras palavras, eles não vão ensinar a verdade sobre o Filho de Deus. Portanto, Jesus diz: tente orar, fazer uma oração pelo seu irmão enquanto ele estiver fazendo os testes. E você vai, então, convocar a experiência do milagre, em vez de dizer para ele que ele é falho ou doente, que ele não é o Filho de Deus. A oração, em outras palavras, era uma tentativa de se contrapor, né? De contrapor o efeito negativo do teste na mente do irmão, instilando nele, em vez disso, a verdade de que ele é sim o Filho de Deus, inteiro e perfeito, né? Completo, maravilhoso, isento de pecado. Orando por um novo pupilo, né, que não está pronto para estudar um curso em milagres. Ao final do manual para os professores, o professor encara a questão de se um novo pupilo deve começar com o texto, com o livro de exercícios ou com o manual. E aí esse texto diz, o que é para quê? Quem lucraria mais apenas de orações, né? Deixa eu ver se aqui eu consigo esse para ler para vocês em português. 29212. Talvez esse seja igual, porque é o manual dos professores, ele é mais curto. Não sei, viu? 292. Aqui. Qual serve a quem? Quem ganharia mais somente com orações? Tá? É o item 9, o item 29 do capítulo 29 do Manual dos Professores, quanto ao resto. Quanto ao resto é o nome do capítulo. Quem serve a quem? Quem ganharia mais somente com orações?
Quem precisa apenas de um sorriso, não estando ainda pronto para mais. Ninguém deveria tentar responder a essas perguntas sozinho. Com certeza, nenhum professor de Deus chegou até aqui sem ter reconhecido isso, né? Então, gente, o curso, ele não é para todos. Ok? Outras pessoas terão outros caminhos e outras pessoas talvez tenham que esperar até poderem alcançar o curso, tá? A segunda questão é o nosso foco aqui, né? Que inclui, né, a possibilidade de que uma pessoa que não está pronta para o curso de forma alguma, caso no qual o professor, a única coisa, né, tudo que o professor pode fazer é então orar por essa pessoa e então dar a ela um reflexo do que ela obterá de um curso em milagres. E isso implica que o professor do Ministério de Deus irá parcialmente como é que eu vou dizer aqui? O professor, então, ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer para o pupilo, para o discípulo, a partir da oração que ele está fazendo pelo outro. É isso que ele quer dizer, tá bom? E, finalmente, o último exemplo, que ele diz sobre uma oração por um paciente, entre aspas, que está distante. Finalmente, o texto Psicoterapia, né, o suplemento Psicoterapia, Processo e Prática, nesse suplemento há uma parte, né, fascinante, um texto fascinante no qual ele diz que o psicoterapeuta, ele essencialmente, ele faz uma terapia mente a mente para os pacientes que estão à distância. Não se trata aqui de terapia por telefone ou terapia via Zoom, tá? Não é terapia à distância, assim, nesse sentido. Essas são as pessoas com as quais esse terapeuta, ele muito provavelmente, ele nunca vai encontrar e nunca vai interagir com essas pessoas, né? E elas estão simplesmente necessitando de uma prece naquele momento. E então o Espírito Santo as envia para o terapeuta sob a forma de um nome, um pensamento, uma fotografia, uma ideia, ou talvez apenas um sentimento a respeito desse paciente. E aí o terapeuta vai alcançar alguém em algum outro lugar, né? Uma vez que eles são chamados de pacientes, entre aspas, então, presumivelmente, está sendo feito algum tipo de psicoterapia aqui, né? Então, esse psicoterapeuta está mandando para o paciente a cura da mente. Talvez ele mande, né, a eles uma mensagem terapêutica, como a Helen fez com o Joe, quando ela telepaticamente disse a ele: a resposta é a vida e não a morte. E uma vez que nós estamos, né, ele está contando com o Espírito Santo, o terapeuta está contando com o Espírito Santo, para se assegurar de que as duas mentes se conectem verdadeiramente, então a dádiva alcança o seu alvo, né? E então é apropriado chamar isso de oração. Nós então nesses demos 9 exemplos, né, de oração para a cura da mente do outro. Em 6 desses exemplos, né, nós ou Helen fomos ditos essencialmente por Jesus para que nós nos engajássemos nessa oração. O que é especialmente impressionante é que, como já dissemos antes, essas orações, nenhuma delas é pela saúde física ou pelas circunstâncias de vida de alguém, mas sempre pela mente de alguém.
Observe as várias condições que pediram, né, requereram uma oração e que foram mostradas nos exemplos que a gente leu, né? Então, primeira, a urgência em cometer suicídio, o intenso ódio pelo pai de alguém, a identificação de alguém com um cérebro doente e a falta de aceitação da cura, um senso de desequilíbrio que resultava da culpa de vidas, de transgressões decorrentes de transgressões de vidas passadas, a indisponibilidade de, à beira da morte, retribuir o amor dos outros. Um estado cheio de medo, sem orientação, um estado mental cheio de medo, sem orientação e descortês, né? Foi o exemplo do Bill. Um teste psicológico, né? Tratar um teste psicológico como uma declaração real a respeito de alguém. Uma mente que necessita dos benefícios do curso, mas ainda não está pronta para recebê-los diretamente do curso. E uma necessidade de cura psicológica, né? Como são interessantes todos esses tipos de condições pelas quais nós rezamos em um curso em milagres e como elas são adequadas. Dado que o foco primário do curso é na primazia da mente, então esperaríamos nós algo diferente? Não, né? E aí, o restinho, gente, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Então, esse vai ser o vídeo, o workshop da oração, tá? Parte 1. E aí, eu acredito que no domingo que vem, se eu tiver tempo, tá? Na semana que vem, aí então a gente grava a segunda parte desse workshop da oração, que eu imagino que deve ter tirado uma porção de dúvidas de vocês a respeito de como orar pelos outros, de como orar, né? De um modo geral, com uma fundamentação, a partir de uma fundamentação nos ensinamentos de um curso em milagres. Tá bom, meus amores? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.